Olá, graça e paz, que Deus te abençoe. Chegamos a mais um vídeo, Filipenses capítulo 3, exortação referente à alegria cristã, aviso contra os falsos mestres, a soberana vocação e os inimigos da cruz. Que capítulo tremendo, amém? Aqui, Nia Palma, ele vem falando exatamente sobre o que Paulo trata nesse capítulo, principalmente com relação às admoestações contra o erro. Você sabia que hoje tem muitas pessoas paradas por causa do erro doutrinário? Elas não conseguem avançar, elas não conseguem romper, ou porque estão feridas na alma, ou porque não conseguem exercitar as faculdades espirituais, como oração, leitura da palavra, a prática da evangelização, o amor, ou porque estão ressentidas e magoadas, presas no seu passado. O meu desejo e minha oração é que isso não esteja acontecendo com você, que você possa estar livre no Senhor para seguir adiante, como Paulo diz, né? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que esse seja o meu e o teu desejo, que nós possamos prosseguir para tudo aquilo que Deus tem para nós. Os planos de Deus para a nossa vida são bons. Os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz. E nós temos necessidade de avançar na caminhada. Amém? Então, primeiramente, Paulo traz uma demonstração contra o legalismo, versículos de 1 a 14 do capítulo 3. Quem não estiver familiarizado com esses mestres, considerará por demais severas as expressões cães e maus obreiros. Mas Paulo viu no seu ensino da salvação pelas formas exteriores da lei algo que destruiria a vida e a fé cristã. De acordo com isso, denuncia os judaizantes como inimigos da cruz de Cristo, como inimigos do evangelho. Paulo podia vangloriar-se tanto quanto estes mestres judaizantes no tocante a privilégios sociais e religiosos. Ele vai falar nos versos 4 a 6. Mas para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele tendo a justiça não da lei, mas a que vem da fé, os versos 9 e 10, a sua justificação e santificação pela fé em Cristo não lhe proporcionaram a segurança vã ou descuido, mas ele ainda avança para o alvo da perfeição que será consumada na primeira ressurreição. Versículos de 11 a 14. Paulo também traz uma exortação à união na doutrina. Versículos 15 e 16. Aqueles que são espiritualmente maduros devem assumir a atitude para com a perfeição cristã, mencionada por Paulo, e estar de acordo com ela. Se houver diferenças insignificantes em coisas não essenciais, Deus as esclarecerá. Esses versículos revelam um assunto que causava divisões entre os filipenses, a perfeição cristã, que nada mais é do que a maturidade na vida cristã. Uma admoestação contra a ilegalidade, versículos 17 e 19. Do lado judaico, a igreja estava exposta ao perigo do legalismo, do gentílico ao do antinomianismo ou da ilegalidade. A doutrina que ensinava que o crente não estava sob lei alguma. Nós temos influências ainda dessa doutrina hoje. Pseudo-graça, ou graça exagerada, aonde você pode viver como quiser, você é salvo de toda forma. E isso é uma falácia, isso é um engano, isto é uma heresia. Paulo traz aqui a instrução de que a adesão a esta doutrina muitas vezes causava a destruição da fé e da pureza. Então, como se contrapor a isso? Versículos 20 e 21. Uma exortação à santidade. Devem manter uma conduta celestial por terem uma esperança celestial, a esperança da glorificação na vinda do Senhor. Ou seja, nós temos que ter uma mentalidade de eternidade, sabendo que Deus, ele será o nosso juiz e ele irá nos julgar. E nós precisamos viver uma vida, né, vamos dizer assim, em concordância com a sua palavra e com a sua sã doutrina. Então ele vai falar aqui: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta
e é segurança para vós outros que eu os escreva as mesmas coisas. Paulo sempre estava escrevendo as mesmas coisas, as mesmas coisas. Já quem diga que a repetição é a mãe da aprendizagem. O aviso contra os falsos mestres. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte. Conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo venha a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido, ou já o tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é muito importante, irmãos. Nós andarmos de acordo com o que já alcançamos, amém? Naquilo que Deus nos libertou, naquilo que Deus nos esclareceu, nós não voltarmos mais atrás e praticarmos as velhas obras. Andarmos nos velhos caminhos, nas velhas práticas, que só trouxeram tristeza ao nosso coração. Mas que nós venhamos a caminhar, que nós venhamos a andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Amém? Versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendem nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos digo, e agora, repetidas vezes vos digo, que até chorando são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Amém? Pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, eles são caracterizados, primeiro, porque eles pensam somente no seu ventre, só pensam em comida, só pensam em esbanjar, só pensa em agradar a si próprio. O ventre aqui que ele está falando são pessoas que vivem somente, irmãos, esbanjando, pessoas que vivem somente para si mesmas, pessoas que não se preocupam com os outros, pessoas que não se preocupam com as pessoas que estão ao seu lado, pessoas que não se quebrantam na presença do Senhor, pessoas que simplesmente vivem para si, amém? Diz, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas que só buscam querer crescer, querer prosperar, querer desfrutar deste mundo, desfrutar das coisas desse mundo. Não é uma pessoa piedosa, não é uma pessoa que é assídua à igreja, não é uma pessoa que é envolvida nos projetos da igreja, não é uma pessoa que visita os irmãos, que ora pelos irmãos, uma pessoa que vive somente para si. Essa pessoa, mesmo viva, está morta. E nós precisamos urgentemente, irmãos, né, termos isso diante de nós, não sermos inimigos da cruz de Cristo, mas pela cruz de Cristo, amém? Anunciar o poderoso evangelho da salvação para todos aqueles
que tem comunhão conosco. Paulo diz: a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Amém? Paulo aqui traz a doutrina e ele vai aplicar a sua doutrina. E é muito importante nós estarmos ligados amanhã, quando nós iremos comentar o capítulo 4. Então, tenha um bom dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Um grande abraço.